A tendência de viver a vida dos pais, repeti-la, não chega a ser estranho. Afinal, são as primeiras pessoas que nos servem como referência, os cuidadores, aqueles que estão por perto. Claro, uma criança observa e vai aprendendo o mundo através delas. Mas e quando essa repetição, essa tendência de copiar essa vida, viver uma vida como eles viveram, se torna algo rígido demais, tirando qualquer originalidade da sua própria vida? É sobre isso que precisamos pensar. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e é um grande prazer te ter por aqui. Antes, eu quero te pedir a imensa gentileza de se inscrever no canal e curtir o vídeo. A primeira coisa que nós temos que pensar numa pessoa que construiu seu processo, infância, adolescência e adulta, destinando a sua vida a uma repetição da vida dos pais e cada vez mais fidedigna, é pensar como que esses pais foram registrados dentro dessa pessoa. Claro, como eu disse, uma inspiração é natural, são as referências próximas, às vezes até para algo que a pessoa está insatisfeita, mas acontece um movimento inconsciente de repetição. E exatamente isso, quando acontece para além do seu bem-estar, para além do seu bem, quando é de fato uma cópia muito pouco original, né? Com pouco de si e muito desses pais, nós precisamos pensar sobre o apego inseguro. Esse é um mecanismo quando estamos registrando uma criança, estamos observando uma criança que ficou insegura naquela relação com os pais. Ou seja, talvez pais mais gélidos, mais frios, mais distantes, ou pais muito críticos, a qual essa criança cria, claro, um apego, porque são os cuidadores, mas de forma insegura. Ou seja, eu não sei se eu sou querido aqui, eu não sei se eu sou bem-vindo, eu não sei se eles gostam de mim, e aí fica um processamento o tempo todo, contínuo, de busca pela validação dos pais. Então, essa criança, claro, ali na sua infância tem menos recursos de ampliar isso, fica ali numa coisa um pouco mais restrita, mas quanto mais ela vai amadurecendo e ganhando o mundo, mais vão sendo as opções dela entender como que ela pode dar orgulho, digamos assim, dar satisfação aos pais. Como é uma criança com um machucado, né, um adolescente, um adulto, com um machucado de não ter sido validado, admirado, se sentindo sempre inseguro, esse apego que ela sente, esse apego inseguro, faz com que ela fique procurando maneiras repetidas de buscar esse lugar de aprovação. É um lugar inconsciente, é um lugar bem profundo, mas que dá para ver acontecendo com muita nitidez. E claro, já que ela não consegue, sendo ela, né, buscando caminhos próprios, não encontrou essa recepção dos pais, essa validação, ora, ela copia a vida que eles tiveram. Afinal, se eles tiveram aquela vida, é possível que então seja a vida ideal para eles e eu a repeti-la, eu quando repito esse padrão, eu constituo então uma vida a qual vai agradá-los, ou vai agradá-lo, ou vai agradá-la, né? Pode ser com um ou outro também. Então, por exemplo, pessoas que escolhem as mesmas profissões, isso já é uma tendência ambiental, porque a pessoa pega a mesma inspiração e vai por ali, mas aí começa sinais mais próximos. Tem as mesmas vivências nas mesmas idades, assim, começa a namorar ou se casa na mesma idade que os pais, tem o mesmo número de filhos dos pais, com a mesma idade, né? Muda de carreira mais ou menos, por exemplo, né, no trabalho, com a mesma ideia que o pai teve, com a mãe que a mãe teve. Então fica uma repetição muito tradicional e muito um script mesmo que é copiado desses parentais, né, desses cuidadores. E aí sim a gente está falando então de uma pessoa, como eu estava falando, extremamente machucada, buscando ser aceita, mesmo inconscientemente e mesmo na vida adulta. O prejuízo disso, claro, já dá para perceber, né? Ora, uma pessoa que não está seguindo o seu próprio caminho e está repetindo um caminho ao qual ela vivenciou de perto, ela não está vivendo aquilo que é natural para ela está vivendo aquilo que ela projeta que vai fazer ela ser aceita. Então, não há a invenção da própria vida. Esta pessoa não está inventando, criando a própria vida. Se nós não estamos criando a nossa própria vida, estamos sim reproduzindo uma outra vida, claro que dentro de nós os impulsos não se conectam ao que estamos vivendo. Talvez algum coincidentemente até se cruze, mas originalmente não, porque aqui fora eu estou vivendo algo que não é meu, então o meu interno não fica satisfeito. E aí, nesse mascaramento, porque a pessoa vai também achando que está no caminho certo, né?
tem um certo prazer, então, de estar repetindo aquele caminho para ser validado pelos pais. Então, ela começa a muito minuciosamente a desenvolver ansiedade, depressão, angústia, sentimentos intrusivos e delicados que vão machucando porque dentro tem alguma coisa querendo dizer isso não combina com você, isso não combina aqui com o seu corpo, com seus desejos, com suas vontades. Você está trilhando um caminho teatral, um caminho de repetição, que nada tem a ver com seus próprios desejos, e aí isso vai aparecendo. Às vezes já foi tão longe demais, já constituiu família assim, já constituiu trabalho assim, já constituiu tantas coisas assim, que aí ela olha e fala, nossa, mas eu já moldei a minha vida nesse lugar, né? E aí fica estranho, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo aquilo? Normalmente caindo direto para a medicação e não passando por nenhuma reflexão, porque é profundo, porque seria uma terapia de muito trabalho, de muito aprofundamento. E a pessoa, será que ela quer descobrir a verdade sobre isso? Será que ela quer olhar para isso, né? Exige muita disposição emocional e muitas vezes as autodefesas já impedem de que isso seja visto. Então perceba que não há invenção de si. E quando não há invenção de si, naturalmente uma cópia do outro faz com que os meus desejos, as minhas emoções não se sintam representadas. E mais especificamente sobre o humor, que eu já comentei aqui, que vai aparecer nesses pequenos sinais, quero aprofundar, deixando essa pergunta, e o humor no meio disso? Para onde ele vai, como ele fica, como que ele se satisfaz? Bom, falando mais profundamente, quando eu estou então nessa repetição de vida, eu encontro prazer, porque normalmente dá certo, né? Os pais acabam validando um pouco mais essa vida desse jeito que foi repetido. Às vezes até com uma certa distância, ainda uma certa frieza, mas pelo menos parece dar uma sensação de que eu estou mais no caminho certo do que errado, sendo eu mesmo, né? Então, este prazer, ainda que pequeno por esta validação inconsciente, faz com que essa pessoa amance, fique tranquila, ela se sinta confortável onde ela está. É como colocar um calçado do tamanho do pé. Serviu, está confortável, está do jeito que eu esperava, porque é isso que ela estava procurando internamente. Então fica confortável. Agora, não desenvolve, não cresce. E aí a vida, claro, com provocações, vendo outras pessoas vivendo seus objetivos, seus sonhos. Às vezes, claro, essa pessoa casou com outra ou namora, esse outro par pode apresentar um contraste. Enfim, a expansão da vida faz com que você comece a se auto-questionar. Mas muitas vezes não direto nesse tema. Ela não percebe ainda que é sobre isso. Ela só se questiona de, ora, mas será que eu queria ter feito aquilo? Será que eu queria ter ido por aqui? Não, mas não é pra mim. Aí começa a se justificar, né? Não é pra mim, não ia ser bom, não é o que eu planejei pra minha vida, não é o que é certo, né? Porque as leis do certo e errado normalmente seguem essa ideia que os pais trouxeram. Então começa um caminho de sofrimento, de uma autoquestão rasa e muitas vezes que não avança, que só fica numa certa perturbação. Ao ponto, aí sim, de se isso se estender, é possível que, bom, normalmente sempre se estende, esse questionamento só vai crescendo, esta pessoa também vai perdendo um pouco dessa validação, porque os pais não vão ficar lá o tempo todo, né, admirando e tudo mais, tem outras coisas para fazer. Então, no detalhe, essa validação com o passar dos anos vai se distanciando, essa pessoa vai se sentindo esvaziada, porque aí ela não está nem completa do que ela foi procurar, que era o carinho, a aceitação dos pais, e nem completa do que é natural para ela, porque ela também não buscou. E aí encontra um vazio que, dependendo da etapa da vida, se torna muito complexo, porque a pessoa se observa, às vezes, com muita coisa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso, conquistei aquilo e não estou feliz. Claro, porque você estava buscando não com o objetivo natural, estava buscando com o objetivo secundário, que nada tinha a ver com a sua vida, tinha a ver com buscar uma aceitação do outro. E aí sim, dá um certo tilt, uma certa angústia, e aí é isso, pode desencadear em ataque do pânico, ou até depressão, ansiedade, como estava falando, até um humor naturalmente, continuadamente mais depressivo. Por isso que a terapia, o aprofundamento, o mergulho mesmo na alma, é fundamental para a gente entender isso aqui. Né? Veja que complexo, veja que caminho longo e veja quanto muito disso não é nada consciente, é inconsciente, mas age aqui na nossa vida. Bom, galera, então, olha, se quer pensar sobre não repetir a vida dos pais, bom, o caminho é trabalhar a sua própria identidade, trabalhar o seu auto-amor, seu amor próprio, a sua autoconstituição, sua auto-invenção de vida. Claro que eu só estou falando que tem muitos aspectos inconscientes, fica uma luta às vezes meio complicada, porque em algum nível todos nós vamos repetir alguns padrões, tá bom? É da onde a gente veio, mas não pode impedir que grandes liberdades possam acontecer. Grandes escolhas possam acontecer por você mesmo. Então, para isso, quando a gente encontra uma ferida com
com a infância, com os pais, com esse cuidado, é sempre necessário que o quanto antes, normalmente isso acontece na vida adulta, mas o quanto antes melhor, a gente haja com terapia, para a gente entender esse funcionamento e impedir que ele tome mais conta de outros processos nossos. Quanto antes a gente impede, por mais que às vezes seja difícil agir, a gente já tem algum recurso, já tem alguma coisa a ser feita. E aí sim a gente consegue, olhando, sabendo o que a gente está fazendo, a controlar, usar um pouco de racionalidade para neutralizar essa parte emocional e a gente vai constituindo então um encaixe mais saudável para a sua vida, né? Mais autêntico. Dizia na psicologia junguiana, um caminho de individuação, ou seja, a constituição de si mesmo. Bom, espero que tenha ajudado com essa reflexão, que seja um primeiro passo, uma primeira abertura, e eu agradeço muito por você ter ouvido até aqui e confiado nas minhas palavras. Como sempre, eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, e eu desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um beijão.